Muito bem, meus queridos, quero saudar a todos vocês com a paz e a graça. Bem-vindo, meus queridos irmãos da madrugada com Deus, companheiros da madrugada, né? Amigos e irmãos da madrugada com Deus. Estamos começando mais uma jornada. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Eu já começo falando que a internet hoje está querendo trazer problemas, mas não há problemas que Deus não possa resolver, né? É uma alegria estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, hoje é o primeiro dia do mês de junho, metade do ano, nós já chegamos à metade do ano. Gente, como o tempo está correndo, viu? Como o tempo está correndo. Isso é bom, né? Significa que Jesus está voltando, né, Robson? Está mais perto de Jesus voltar. Deus abençoe ricamente a você, que nós, pela sua graça e misericórdia, tenhamos uma semana abençoada sob os cuidados desse Deus maravilhoso. E eu quero convidar minha irmã Elisama. Bom dia, Elisama. Você está em Taquara, está onde mesmo? Ah, na casa de mamãe ainda. Na casa de mamãe. Eita, que essa expressão é boa de ouvir. Estou na casa de mamãe. Como é que está a dona Cecília? Está bem? Mamãe tá bem, mas não tá bem dormindo ainda. Elda vinha para cá, mas Elda não tá muito boa de saúde, só no dia 18 é que eu tô descendo para Itaquara, se Deus Você, quiser. você vai fazer uma hora extra aí. Se preocupe não, que você vai ser É, bem recompensada. também acho. Amiga, eu quero convidar você para que você nos apresente a Deus, consagre esta reunião a Deus em nome de Jesus. Vamos sim, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tu me concede, meu Pai, de estar aqui com vida, com saúde, te pedindo a tua direção, Senhor, a tua bênção, teu Santo Espírito, iluminando, Senhor, o nosso culto desta manhã, Senhor, dessa madrugada, Senhor. Esteja conosco, tudo que venhamos fazer aqui, seja só para honrar e glorificar teu santo nome, Senhor. Abençoe o dirigente, Senhor, desse culto, que é o irmão Mário, e tu, Senhor, que é em primeiro lugar, e que todos nós possamos ser graciados, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos, Senhor. Que teu Amém. Santo Espírito esteja reinando em cada coração aqui presente. Abençoa, Senhor, cada família aqui, Senhor, e os que vão chegar, os que não vão por motivo justo, abençoa os seus lares. Também abençoa os doentes, os fracos na fé, fortalece tua graça e cria nosso coração puro, um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença, meu Deus, não retire do teu santo e bom espírito, mas não dê, papai do céu, a alegria da tua salvação e sustenta cada um de nós com um espírito voluntário, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amiga. Um cheiro no coração. Deus te abençoe. Um ótimo dia, viu? Tamo juntos. Obrigada. Vamos louvar esse Deus. Cantemos juntos essa canção. Você vai gostar dela. Eu também gosto muito dessa música. Ela é muito bonita. Vamos louvar juntos o nome do nosso Deus. Raridade. Essa música é muito bonita, irmãos. Olha só que coisa linda. Escute com atenção. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só vento
venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, poder respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Oh, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém, amém, amém. Ele acalma sempre a tempestade das nossas vidas. Às vezes demora um pouquinho, mas ele sempre acalma, não é isso, Robson? Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar. Oh, minha irmã Lúcia! Bom dia, irmã Lúcia. Abra seu áudio aí, menina. Você é uma potência. Bom dia, irmão Mário. Bom Bom dia a todos. dia, bom dia. Uma alegria vê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Você tá... Obrigada. Deus abençoe, viu? Quero convidar Amém. também a minha irmã Marlene. Marlene, pode abrir seu áudio, Marlene. Bom dia, amiga. Você está bem? Marlene, bom dia. Bom dia, meu irmão, graça e paz. Estou bem, sim, Graça e estou bem melhor, estou paz. melhor do que eu estava. Amém. Que Amém. bom. Quero convidar minha irmã Josefa, conhecida como Dezinha, né? Dezinha, lá em Barra de Pujuca. Bom dia, irmã Dezinha. Pode abrir seu áudio. Estamos aguardando. Pode abrir. Cadê você, menina? Não está ouvindo? Alô, Dezinha, bom dia. Eu acho que ela não está ouvindo. Então vamos convidar outra pessoa que está conosco aqui. Irmã Dezinha acabou saindo da reunião. Quero convidar a minha irmã Doranei. Dorinha, amiga, bom dia, Dora. Pode abrir seu áudio. Bom dia, Mário. Bom dia, minha irmã em Cristo. Você está bem, né? Estou, graças a Deus. Se não está, vai ficar, já, já. Bem, Muito bem, irmãs, vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento. Lúcia, apresente a Deus a nossa maior necessidade, que é o batismo do Espírito Santo, a chuva cirúrgica, para este grupo, para a Igreja de Deus de modo geral. Marlene, ore pelos pedidos do varal que ali estão. Muitos são os pedidos que ali se encontram. E Dora, ore pelos nossos pastores, Dora. Nossos pastores estão precisando das nossas intercessões, das nossas orações. Ore por esses homens
que tem enfrentado também seus desafios, que não são poucos, tá bom? Interceda por esses homens. Se você puder e quiser ficar de joelhos, irmão, fica à vontade, tá? Começando com a Lúcia, depois a Marlene, depois a Dora. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, a gratidão é dada a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado e amor para cada um de nós. Obrigado pelo despertar e estarmos aqui na madrugada com Deus. Nós Te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui reivindicando a Ti uma promessa que Tu nos deste. Tu, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Tu nos deste esta promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida e da chuva serôdia sobre a Tua igreja, Pai. Amém. Neste momento, derrama sobre nós, Senhor. Nós temos necessidade para que o Evangelho do Reino seja pregado, Senhor, onde quer que estejamos. Dá-nos poder do alto, Senhor, para que o Espírito Santo seja revertido em cada um de nós, Senhor. Amém. Nós não sabemos como vai ser, mas sabemos que as gotinhas já estão caindo. E nós Amém. precisamos, Senhor, do aguaceiro, da chuva serôdia sobre nós, sobre tua igreja, sobre Amém. cada filho teu na face da terra. Obrigado Amém. pelo teu cuidado e obrigado pela essa promessa que nós aguardamos e queremos, Senhor, que seja cumprida em nossos dias. Obrigado por tudo, em nome por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e agradecemos. Amém, Amém. Senhor. Amém. Querido Deus e Pai, louvado, exaltado, glorioso, bendito, majestoso é o Senhor. Amém. Nesta hora entramos na sua presença na madrugada, aqui, Pai, essa igreja virtual para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Agradecer porque o Senhor nos despertou. Agradecer, Pai, pela sua bondade, a sua misericórdia. Agradecer por essa semana que passou, que o Senhor venceu por nós, por cada um de nós. E pedir que o Senhor continue nos abençoando nessa semana que está começando, Pai. Amém. Que o Senhor nos direcione com o seu braço forte e poderoso, Pai. Em nome de Jesus, nos envolve em atmosfera espiritual, perdoa os nossos pecados que cometemos, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui de joelho, pedindo que o Senhor faça o seu melhor nas nossas vidas, Pai. Queremos ser pessoas melhores, nos transforma a cada dia, nos dá um coração puro, um espírito renovado a cada dia, Pai. Mas estamos aqui também, Pai, para levantar um clamor por todos os pedidos, Pai, que foi feito nesse grupo, em todos os grupos, Pai. Pelos pedidos dos varais, pelos pedidos que foi expresso, pelos pedidos que ficou no coração, pelos pedidos que não foi feito, Pai. Nesta hora nós entregamos nas mãos do Senhor, meu Deus, para que o Senhor responda segundo a sua vontade e o seu querer, Pai amado. Amém. Em nome de Jesus, visita também todos os enfermos, todos os afastados, Pai amado. Eu quero fazer um pedido especial ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, ó Deus amado, ampare cada criança, Pai. Visite cada criança que foi violentada, que foi machucada, Pai. Que o Senhor use meios, situações, pessoas, Pai, que resgate essas crianças, Pai, que cuide dessas crianças em nome de Jesus, Pai. Amém. E eu oro por essas pessoas, Pai, esses adultos, esses pais que maltratam seus filhos, esses adultos que machucam as crianças, Pai, que o coração dessas pessoas seja transformado, Pai. Que o Senhor tire esse coração terrível, esse coração perverso, coloque um coração de amor, um coração espiritual, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Abençoa cada pessoa desse grupo, cada pessoa representada aqui, Pai amado, em nome de Jesus. Ser com o irmão, como a irmã falou, né, que dirige esse grupo que foi
Deus, o Senhor botou no coração dele nessa graça e ele obedeceu e aqui estamos, Pai. Em nome de Jesus. Fica Amém. conosco, que tudo que viemos fazer aqui, Pai, seja para a honra e glória do seu nome e Amém. seja para crescimento espiritual de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pai querido, em conformidade ainda com as tuas servas, diante da tua face, nós nos encontramos nesta hora, agradecendo o fôlego de vida e suplicando as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós, não por mérito, mas por tua misericórdia. Amém, Queremos Senhor. apresentar, Pai querido, os teus servos, os pastores, as suas famílias. Tu sabes, Pai querido, estamos vivendo um tempo muito difícil, muito turbulento, e mesmo eles, porque são humanos, eles também têm passado por suas agruras, por suas dificuldades. E nós queremos entregar em tuas mãos e pedir que, assim como fizeste no passado, continua fazendo no presente com estes teus, Amém. Amém. ungindo eles, dando a eles a sabedoria e o discernimento para resolver toda e qualquer situação, inclusive nas suas próprias famílias. Tem de nós Amém. misericórdia, vem suprir as nossas necessidades em todo sentido, mas no espiritual, de uma maneira especial. Mais uma vez, Deus, em nome de Jesus, imploramos, batiza-nos com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado, minhas irmãs queridas. Deus continue cuidando e abençoando ricamente a vida de todas vocês. E agora nós vamos ter a oportunidade de estarmos em sala simultânea. Você vai estar entrando e orando com alguém na sala simultânea. Depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Vamos colocar aqui algumas pessoas. Vamos lá? Muito bem, estamos de volta à sala principal. Você teve aí o seu momento de oração com seu irmão em Cristo. E agora nós vamos ter a oportunidade de compartilhar o pão da vida nessa madrugada de segunda-feira, primeiro dia de junho. Já estamos no mês de junho, louvado seja Deus. Para isso eu quero convidar aqui o meu irmão Arnaldo, lá de Itapetinga, na Bahia. Bom dia, Arnaldo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Meu irmão, é uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Espero em Deus que você esteja bem com a sua família. E aqui estamos nós, queridos, para ouvirmos o recado de Papai do Céu para nós nessa madrugada. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe e que o Espírito Santo te use como sempre tem te usado. Amém. Um bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos os nossos demais irmãos do grupo da madrugada, né? Eu quero dizer para o irmão Mário que eu tenho participado nas orações do grupo, não só quando meu nome está na escala, não, viu? Eu lembro sempre desse grupo. A gente passou por um momento difícil no período da pandemia e eu quero dizer que foi as orações desse grupo que nos ajudou Amém. Louvado seja Deus. a permanecermos firmes na presença do nosso Deus, né? Amém. A não Deus. desanimar. Amém. Deus seja louvado, amigo. Estamos juntos aí. Já são 6 anos nessa caminhada junto com vocês aí. Até Jesus voltar. Com certeza. Eu tenho dito para o pessoal daqui do meu distrito aqui, da região aqui, que não me coloque mais em escala de pregação e me chame de última hora, não. Eu faço parte de uma igrejazinha bem pequena, a igreja Grupo de Vila Aurora, e a gente teve assim, uma saída de pessoas para Nova Serrana, é uma cidade vizinha aqui de Minas Gerais, e a gente teve uma baixa muito grande na quantidade de membros. E o bairro que a gente está inserido tem 2 igrejas do lado, a igreja de Vila Isabel, que é a igreja grande, e a igreja de Vila Riachão, que é a sede do distrito. E nós estamos ali no meio, um grupo, Santuário de Esperança, e o bairro que a igreja está situada já fez alguns evangelismos. Inclusive, a gente já pregou para pessoas
Então, todo mundo ali nos arredores, eles têm um conhecimento da mensagem adventista. E aí eu falei que não ia aceitar mais, porque quando a gente sai, desfalca. Eu faço parte da equipe distrital de mordomia também, e todo mês tem que sair um sábado, né? O irmão Mário sabe como é que funciona aí, vai em uma igreja, dá ali a sua assistência e volta. Então, ontem eu fiquei assim, um pouco surpreso com o pedido, né, do irmão Mário, mas eu falei, não posso rejeitar, né? Aproveitar aí essa oportunidade. E agora o que falar? Mas logo de imediato, Deus, o Espírito Santo, né, me disse o seguinte: existe sim o que falar. E eu vou contar aqui 3 relatos, ou breve experiência da nossa vida, para a gente juntar a realidade do nosso texto de hoje. E aqui no livro de 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, nos dá a sugestão da mensagem dessa madrugada. E o título é Em Tempo, Enquanto Ainda Há Tempo. E a gente percebe aqui que Paulo, ele escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, né? Ele diz que a palavra deveria ser pregada. A partir do verso 2 aqui, ele diz assim: prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E o verso 3 ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que tendo coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí o verso 5 diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Na verdade, aqui a mensagem está baseada no texto, no versículo 2 e no versículo 4. E por que Paulo fazia essa exortação a Timóteo? A gente vai ver mais à frente depois, que ele já tinha feito a parte dele, né? E ele precisava deixar um sucessor. E o sucessor dele, aqui no caso, é Timóteo, a quem ele chama também de filho na fé. Por que eu estou usando essa mensagem falando do tempo, enquanto há tempo? Porque pode ser que não haja mais tempo. Eu estava na sala de oração ali com a irmã Elisama, fiz o pedido de oração. Um dos pedidos de oração que eu fiz foi por minha mãe. Minha mãe, ela tem 78 anos. E a gente, inclusive a irmã Elisama disse assim: é nova ainda, né? Aparentemente nova, mas vem de uma família de muito trabalho, trabalhou na roça, fez muito serviço pesado, e aí quando vem para a cidade, o tempo depois acaba cobrando, né? O que o corpo esbanjou lá no passado, quando tinha a saúde ainda boa, perfeita. E minha mãe, ela envelhecendo, é lógico, né? Perdendo as suas forças físicas. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Vai chegando a idade, mas não para, né? Não quer diminuir o seu ritmo. E minha mãe é aquela mulher muito intensa. Também pessoa que gosta de visitar, de fazer seu trabalho missionário, visitar as pessoas. E eu me lembro que no dia 17 de março, ela foi na casa do irmão José Dean, que tinha feito uma cirurgia. Visitou o irmão José Dean. Quando foi no dia 18,
ela foi no hospital visitar o tio Deli, que é casado com a irmã dela. O tio Deli faria uma cirurgia da perna, iria amputar uma das pernas, e ela visitou o tio Deli. No dia 19 de março, ela foi na cidade de Bandeira do Colônia, que é distrito aqui de Itapetinga. Pegou o ônibus e foi visitar um primo e uma prima, né? Já idosos também. A esposa do primo tinha falecido, tinha pouco tempo, e ela ali dando aquele apoio emocional para eles, né? E eu comentava sempre com meus irmãos. Falava, olha, eu tenho uma preocupação com minha mãe, porque há um ano atrás, num período de chuva, a minha casa aqui bem próximo da de minha mãe, é fundo com fundo na realidade, né? Então eu desço aqui no quintal, entro na casa da minha mãe e retorno. E um dia de chuva, ela me chamou, Arnaldo, faça favor, vem aqui em casa. E aí eu fui, ela falou, tá tendo umas goteiras aqui, tá derramando aqui muita água. E eu fui lá, ela estava ali limpando e tal, pegando um pano, enxugando. E eu falei para ela, minha mãe, vamos fazer o seguinte, a senhora deixa isso aí quieto, a senhora vai dormir. E amanhã, durante o dia, a gente resolve isso aí. Eu subo na casa, da casa aqui, e a gente vai ver o que a gente faz. E aí ela concordou. Eu vim para casa, fechei a porta aqui do fundo e estava enchendo as garrafas de água para levar para o quarto em cima, onde a gente dorme, né? E aí eu de repente escuto uma vozinha bem baixa assim, Arnaldo, Arnaldo, olha assim, está parecendo a voz da minha mãe. Aí eu olhei pelo vitrô, quando eu olhei pelo vitrô, eu vi ela sentada lá no quintal, né? Na área do quintal, na casa dela. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Ela me ajuda aqui porque eu caí. E aí eu ajudei, ela teve um corte grande no braço e disse que estava sentindo da coluna. E aí ela sentiu bastante da coluna, a gente ainda até conseguiu um irmão que faz quiropraxia num período aqui para vir dar as massagens. Tentou colocar a coluna dela no lugar, mas, coitado, ele não sabia, né? Também. Não foi possível. Eu quero que vocês entendam por que eu estou contando esse acontecimento, para a gente unir a questão do verso aqui que a gente acabou de ler. Para falar em tempo, enquanto há tempo, ou tomar alguma atitude enquanto nós temos tempo. Eu já tinha comentado com os meus irmãos e disse o seguinte, olha, vai chegar, não vai demorar muito tempo em que a gente vai ter que abrir mão de alguma atividade para começar a acompanhar a nossa mãe. Eles concordaram, mas a gente nunca imaginava que seria assim de imediato. E quando foi no dia 19, eu estava preparando aqui para ir para o trabalho e o telefone toca, né? Quando eu olho no celular, era ela. E eu perguntei, eu atendi, né? E ela falou bem assim, Arnaldo, você pode vir aqui na UPA? Aquilo me preocupou e eu perguntei a ela assim, o que foi que aconteceu? Ela disse assim, eu caí. E quando eu fui na UPA, ela estava lá, né? Encostada, sentada numa cadeira, gemendo. O pessoal tinha feito a ficha dela, mas não tinha atendido ainda. A gente vive, na realidade, um descaso na nossa questão de saúde pública, né? Independente que seja pago ou não. Nós vamos depois, se for ouvir uma história, vocês vão entender a nossa necessidade, a realidade aqui do que tem a ver com a mensagem. E foi tomado, então, os procedimentos. Qual é a realidade? Inclusive, eu quero aproveitar para pedir aos demais irmãos que orem por minha mãe, o nome dela é Dolores. E minha mãe, desde essa data, está acamada. Nós tivemos que conseguir uma cama hospitalar para ela.
e ela não levanta, né? A gente está aí contando que a previsão médica seja verdadeira. Eles disseram que durante 3 meses ela tinha que ficar deitada, apenas tomando medicamento e repousando. E às vezes que ela já tentou levantar, não foi possível. Passou mal e tudo. No dia 19 de junho, ela completa 3 meses está de cama, né? E a partir daí a gente vai fazer o processo de fisioterapia. Mas diante desse reconhecimento de que a gente precisava fazer alguma coisa, de que alguém ia ter que dispor do seu tempo, algum dos filhos dispor do seu tempo para poder estar acompanhando, a gente sabia que aquilo era uma realidade, agora está sendo feito, mas para o que a gente imaginava não deu tempo. Percebe? Às vezes a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas acha que nós temos tempo, todo o tempo do mundo. Existe o texto de Mateus, no capítulo 24, o verso diz assim, 24, verso 42 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O tempo não nos pertence. Mas às vezes a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Tanto é que as nossas previsões nunca é para agora, geralmente é para um tempo depois, o próximo ano, a próxima semana, na próxima segunda-feira. E a gente acha que tem todo o tempo. A gente acha que tem todo o tempo. O segundo episódio, ele é um pouco mais pesado. Eu quero dizer para vocês que ainda estou sentindo ainda os efeitos desse baque que ocorreu, foi na nossa família. A minha irmã mais nova, ela tinha um filho, único filho. E quando foi há mais ou menos 16, 17 dias atrás, ela é professora na escola adventista, e a escola adventista deu um jantar para as mães. E o filho dela estudava na escola adventista, o Vitor, de 10 anos. E ela saiu aqui no sábado à noite para esse jantar que a escola estava oferecendo às mães. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, o Vitor não estava muito bem. Eu olhei para ele e perguntei assim: foi o que, nego? Como eu chamava carinhosamente, ele falou assim: não estou bom não, tio. Já fiz vômito aqui e não estou bem não. Vou ligar para minha mãe para ela vir embora. E aí ele ligou. Ela falou: pede um dos seus tios para vir buscar, tem eu e tem o meu irmão. E aí meu irmão, que está lá na casa da minha mãe, ajeitando lá e tal. Depois ela ligou, perguntou assim: quem é de vocês que vai vir buscar? Ele falou: não, pode ficar aí tranquilo que já foi tudo resolvido aqui. No domingo, ele ia para o clube de desbravadores, não foi, não teve reunião também no clube, não sei qual o motivo, mas ele acabou não indo. Segunda-feira ele foi para a escola, normal, com ela. Na terça-feira, ele foi para a escola, mas não se sentiu bem, começou a sentir frio, sentir calafrios. E ele pediu à mãe, que inclusive era professora dele, na sala dele. Interessante o seguinte: ela estava em São Paulo, ela foi professora lá na escola adventista em Pirituba, e tinha ele como aluno. E aí, quando veio para aqui, eu não digo que seja coincidência, mas de repente providência de Deus, ele foi ser aluno na classe que ela ensinava. E ele disse assim, na sala ele não chamava ela de mãe, né? Chamava ela de professora, de Tite. Eu estou sentindo frio. A senhora não podia
desligar o ar-condicionado e ela disse o seguinte: não, meu filho, é só você que está sentindo frio, os outros coleguinhas não estão. Veste o agasalho. Ele então vestiu a blusa, vestiu aquela blusa de capuz, colocou o capuz e tudo, e ficou só com os olhos de fora. Passou ali o período da aula, eles vieram embora. Quando foi na quarta-feira, eles retornaram à escola e ele começou a sentir mal e ele disse assim: olha, eu não estou passando bem, minha mãe. Eu acho que eu vou ter que ir embora. E ela disse assim: então liga para seu pai, pede ele para vir lhe buscar. Ele saiu, veio conversar com minha esposa, que está sendo coordenadora agora lá na escola. Falou assim: minha mãe pediu, tia, para a senhora ligar para meu pai para ele vir me buscar. Meu pai foi, buscou, trouxe para casa. Quando minha irmã chegou depois de meio-dia, levou na UPA. Eles medicaram e retornou. Quando foi na quinta-feira de manhã, o pai levou em um médico particular. E examinou e ele já estava assim com uma condição um pouco debilitada já, mas ainda andava ainda. E o médico fez todos os exames possíveis e disse: não, ele está bem, ele vai se recuperar, isso é uma virose e ele vai ficar bem. Retornaram para casa, passaram os medicamentos, retornaram para casa, e quando foi na manhã de sexta-feira, isso aconteceu um outro episódio que agora envolve a minha pessoa. Na terça-feira eu senti mal. Eu trabalharia na terça-feira à noite. E eu não tive condições de ir. E passei recluso dentro de casa a quarta e a quinta-feira. Não quis ir na casa da minha mãe por conta da fragilidade dela. Eu falei: se eu for, foi gripe, né? Foi a virose. Eu falei: eu posso estar contaminando eles lá. Mas na quinta-feira eu estava em condições de trabalhar. E eu falei: eu vou descer na casa da minha mãe apenas para dar um tchau, pedir a bênção e ir para o trabalho. Quando eu cheguei lá, minha irmã estava com ele, meu sobrinho, sentada no sofá, com ele no colo. E quando ele me viu, ele falou assim: tio, e esboçou levantar para vir me abraçar, como ele fazia de costume, todas as vezes que a gente se encontrava. E eu falei: não, nego, não vem não, porque eu não estou 100% ainda. E ele voltou a deitar no colo da minha irmã. Eu dei bênção à minha mãe, dei tchau para eles e fui para o trabalho. No outro dia, eu retornei um pouco mais tarde. Eu cheguei em casa por volta de meio-dia. E fui lá ver minha mãe. E minha mãe disse o seguinte: olha, Cleide, saiu o convite de novo para o médico. E o médico pediu que eles fossem para a UPA. E ele está internado e talvez vai precisar entubar. E minha mãe usou uma expressão para mim assim: não sei, Deus sabe todas as coisas. Disse o seguinte: Arnaldo, ele falou para mim: vovó, não se preocupe não, porque meus dias estão contados. Dali a pouco, uma vizinha entrou e perguntou por ele, e eu estava dando notícias boas dele, porque meu irmão disse que talvez não precisasse mais ser entubado, porque o quadro estava estável. E de repente minha tia veio de lá de dentro, estava cuidando da minha mãe, e gritou. E o grito que ela deu eu entendi. E eu liguei para meu irmão para confirmar. Meu irmão estava com ele, meu irmão viajaria para um congresso na cidade de Cândido Sales. Ele interrompeu a viagem, já estava pegando um ônibus. Minha irmã ligou e ele interrompeu a viagem. E ele foi dar assistência. Quando eu liguei para ele, ele disse assim: nosso pequeno Vitor nos deixou. Menino novo,
10 anos de idade, muito inteligente, mas muito espiritual. Ele tinha feito o primeiro acampamento como desbravador. Era um menino que, logo cedo, ele aprendeu, ele cantava aquela música que fala todos os livros da Bíblia na sequência. Ele sabia muitos versos bíblicos, o pregador estava pregando e citava um verso lá, ele respondia na frente. Um menino criado nos caminhos de Deus, a gente crê que ele está descansando. E quando foi no sábado, a gente fez o sepultamento de Vitor. E tem a ver com esse texto bíblico que a gente leu aqui. Eu quero dizer que tem coisas na nossa vida que a gente sabe que não tem mais tempo. Na quinta-feira à noite, quando ele esboçou levantar, talvez fosse o último abraço. Eu tive vontade de receber mais um abraço de Vitor. Mas não foi possível. Mas eu creio, irmãos, que Vitor está descansando para o dia do Senhor. Sábado agora, e eu termino com esse último relato, quero ser bem rápido, porque o tempo avançou. Nós estávamos descendo para a cidade de Rio do Meio, para a igreja ali de Rio do Meio, juntamente com o pastor e sua esposa. E a gente faria ali a programação de festa das primícias, né? A equipe distrital de mordomia. E a esposa do pastor contou um relato de um acontecimento, de um acidente na Serra do Massal. Perguntou se eu sabia, eu falei que não sabia, até porque eu não sou muito de estar acessando redes sociais para ver coisa de desastre, essas coisas, eu não sou muito chegado, não. Tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto muito dessas coisas, não. A gente foi, passamos o dia lá, retornamos no final do dia, e à noite eu tinha que ir trabalhar. E quando eu estava indo para o trabalho, eu me lembrei do relato, não sei porquê, tive a curiosidade de procurar na rede social, para ver se eu achava. Mas alguns dias atrás eu trabalhei no Centro Social Urbano aqui, na parte de reforma, minha profissão também encanador, né? E num período lá foi me dado um ajudante. Cara novo, bom, 27 anos parece, e chamado Jobson. E Jobson veio me ajudar todo dia, assim, depois de meio-dia, quando ele ia em casa almoçar, ele retornava e trazia 2 mexericas. Ele ficava com uma e falava: aqui, Sr. Arnaldo, essa outra aqui é para o senhor. E eu aproveitei um dia lá para poder conversar um pouquinho com ele sobre ele ser um jovem, trabalhando num trabalho pesado, que ele tinha condições de estudar ainda. E perguntei como que estava a vida dele com Deus. E ele disse assim: olha, minha família é de gente crente, é de pessoas religiosas. Mas ele vivia, de certa forma, um pouco torto, né? E antes de entrar lá, o pessoal tinha relatado que um dia a polícia foi lá buscar ele. E eu perguntei a ele qual foi o motivo. Ele disse assim: não, porque eu tinha uma mulher aí e a gente se desentendeu e a gente acabou brigando. Mas eu não fiz nada demais com ela, não. Ela que veio me agredir e eu me defendi. Tanto é que ela nem deu queixa na delegacia. A polícia veio atrás, porque quem deu a queixa foi os vizinhos. Mas eu não quero mais nada com ela. Ele mostrou o celular e disse assim: que as ligações que ela tem feito para mim aqui, mandando mensagem, eu não quero mais. E aí, quando foi no sábado, eu estava lá no trabalho, que acessei a rede social para ver sobre o acontecimento que a esposa do pastor falou. Eu vi uma foto e vi o nome e lembrei, e essa foto me parece de alguém conhecido. E esse nome me parece familiar também.
E aí, quando eu cliquei, eu fui ver que era Jobs, que havia trabalhado comigo. Não sei se ele havia voltado para a mulher ou não, mas o relato ali dizia que a mulher havia jogado combustível no corpo dele e ateado fogo. E ele não resistiu. E eu fiquei pensando assim, Senhor, será que eu aproveitei o tempo que o Senhor me deu com Jobson para pregar como deveria? Para falar como deveria? Irmãos, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso mundo, principalmente na questão política. O mundo em guerra, em desastre por todo lugar que a gente vê, muitos acidentes. Mas às vezes a gente está vivendo como se o tempo fosse eterno para a gente. Inclusive a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas não nessa terra, não dessa forma como nós estamos vivendo. A eternidade para aqueles que forem salvos. Eu termino dizendo que ontem eu fui com o pastor visitar o pai de Vitor, que já há um bom tempo, acho que uns 4, 5 anos, já não é mais casado com a minha irmã. Eles se separaram, não convém aqui eu estar dizendo qual o motivo, mas o pastor aproveitou a oportunidade e ofereceu a ele um estudo. E ele aceitou o estudo. Eu espero em Deus que tenha tempo, porque nós iremos começar o estudo amanhã. Eu quero pedir, inclusive, aos irmãos que orem. O nome dele é Milton, para que ele faça os estudos. E à medida que ele for aprendendo, ele vai colocando em prática. Ele já frequentou outras igrejas. Foi membro de umas 2 igrejas, mais ou menos. Hoje não está frequentando igreja nenhuma. Mas eu quero dizer para os irmãos que é exatamente isso. Aqui tem uma citação, que inclusive o irmão Mário talvez deve estar consciente aí na nossa agenda com a mensagem da DMC, que tem como título aqui A Volta de Jesus e a Urgência do Agora. E é um parágrafo aqui que diz assim: é um engano imaginar que podemos saber com ainda maior falhar em estar preparado. Entre as muitas parábolas narradas por Jesus, ele cita 2 em especial. Uma delas é a parábola das virgens, que também fazia parte das virgens, estava dentre o povo que esperava o noivo, mas não estavam preparadas. A outra é a parábola dos talentos. Deus nos deu dons, nos deu talentos para que nós possamos executar, usar na sua obra. E às vezes nós estamos enterrando. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus está voltando. E de repente nós estamos aí fazendo planos para muito tempo. E de repente esse tempo não nos é concedido. Que nós possamos ter esse dia, essa mensagem como reflexão para a nossa vida e aproveitar cada tempo, cada oportunidade que Deus nos dá com as pessoas ao nosso redor, no trabalho, na família, na escola, na nossa vizinhança, aonde nós estivermos. Que Deus nos abençoe para tanto. Eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos, em nome de Jesus. Quando estou cansado e em meio à sombra estou,
Jesus é meu amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Meu querido irmão Arnaldo, não é fácil viver um drama como esse, viu? O que nos conforta, o que nos traz esperança é a promessa da volta de Jesus. Não temos resposta para todas as perguntas, para todos os porquês. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso Deus não vai nos esclarecer por que Vitor foi tão cedo. Mesmo com toda a esperança que nós temos como cristãos, a dor não é fácil. Perder um filho, um único filho, ainda na sua eternidade, é muito difícil. É muito difícil. Foram 3 histórias tremendas, né, que nos faz pensar realmente. Enquanto você pregava, eu estava aqui pensando na minha família. Nós não temos muito tempo, irmãos. O que temos hoje é o presente. Esse é o momento. A gente não faz nem ideia se vamos chegar ao final deste dia. Mas eu agradeço, irmão, pela mensagem, agradeço mesmo por ter nos trazido experiências tão fortes que nos faz pensar. Deus continue abençoando você, confortando a mamãe, a sua Amém. irmã, ao papai,
a família de um modo geral, né? Deus traga conforto ao coração de todos vocês e mantenham a fé. A promessa, ela vai se cumprir em nossos dias. Logo, Jesus vai voltar. E todos os seus queridos que dormem no Senhor ressurgirão para nunca mais serem separados. Amém. Obrigado, querido irmão, por essa mensagem, viu? E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje, agradecendo a Deus pelo recado que ele nos trouxe nessa manhã e agradecendo também a nosso irmão Arnaldo. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Amigos, suas considerações finais e a sua oração. Eu quero lembrar só de uma frase que o pastor falou quando estava ministrando o culto fúnebre. E quando a gente foi visitar o pai dele citou essa frase. Pastor, o senhor falou que Vitor fez com 10 anos e marcou com 10 anos o que muitas pessoas com 50, 60, 70 anos não conseguiram marcar ainda. E eu creio na salvação do meu filho. Amém. Amém. Mas ele ainda carregava dúvidas, ainda carrega dúvidas no coração. O meu pedido é que vocês orem para que essas dúvidas com o estudo bíblico sejam sanadas. Como é o nome do seu cunhado? Milton. Milton. Ele não é mais casado com minha irmã, não. Aconteceu um episódio aí, depois eu posso até contar para o senhor, e minha irmã optou pela separação. Nós vamos estar estudando a Bíblia juntos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai. O livro do profeta Abacuque diz que mesmo se faltar vaca no curral, se o fruto da oliveira falhar, mesmo se todas as expectativas, Pai, mencionadas para aquela época, as nossas expectativas também falhar, nos ajude a continuar confiando e louvando o Teu nome. E nos preparando para o dia de Cristo Jesus, que eu creio, Senhor Deus, está muito próximo. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Nós iremos iniciar uma jornada de atividades durante esse dia. Quero pedir que o Senhor tome cada membro desse grupo, cada filho Teu, Deus querido, com suas lutas, e conforme a Tua promessa, caminhe ao lado dele no decorrer deste dia. E que ao findado mesmo haja mais motivos de agradecer, de colocar-nos diante de Tua presença para agradecer. Toma-nos nesse dia em Teus braços de amor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E aqui nós encerramos o nosso encontro de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Ore pelo Milton, para que o Senhor tire todas as suas dúvidas e ele esteja preparado para encontrar com seu filho Vitor. Deus abençoe a todos vocês. Nós nos encontraremos na próxima quarta-feira em mais uma Madrugada com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês.